Vamos elevar a nossa mente ao nosso Divino Mestre. Agradecer a Ele por mais esse dia de vida, por essa oportunidade de estarmos aqui, juntos, com o mesmo objetivo, do conhecimento, do aprendizado, para que possamos nos tornar um pouquinho melhor a cada dia. Pedimos também a espiritualidade maior, trabalhadora dessa casa, junto com todos os guias de cada um que aqui estão, que possa amparar a Kátia, que ela possa nos passar uma boa mensagem. Também pedimos, ó Pai, que nos tornamos receptivos, podemos estar presente a essas informações, possamos colher, para que possamos ser um pouquinho mais inteligentes, para resolver os nossos conflitos, as nossas dores. Também te pedimos o amparo, a leitura de hoje, para que ela possa ser esclarecedora. Te agradecemos muito, Pai, por tudo que recebemos. Muito obrigado e que assim seja. Acho que eu consigo segurar. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de famílias não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Obrigada, Dória e o Hernando. Boa noite a todos. Estão ouvindo? Dá para ouvir direitinho? Só esclarecendo, né, é que a CEIU acrescentou, tanto na CEIU quanto na CEAN, a gente acrescentou uns anos atrás a palavra Recanto do Saber, porque são duas casas que investem muito em estudo, em estudar e o ser humano se conhecer para o seu melhoramento, né? Acho que a melhor maneira e o caminho mais rápido até para quem quer investir, para quem quer seguir esse caminho, é o do autoconhecimento. E a gente ia ficar lá na CEIU, lá em Blumenau, só com a palavra Recanto do Saber. A gente ia tirar a sigla CEIU, que significa comunidade, que é a sigla, né, de Comunidade Espírita Irmã Lúcia. Na verdade, a frase Comunidade Espírita Irmã Lúcia realmente vai cair fora. A gente não vai usar mais, vai ser Associação Espírita Recanto do Saber. No estatuto, né, a gente vai fazer essa alteração. Mas a sigla CEIU a gente vai acabar deixando, porque a CEIU hoje em dia já está conhecida, não é nem no Brasil todo, é fora do Brasil. Tem vários países que nos assistem.
Inclusive as palestras que são passadas aqui, elas são colocadas no site, né? A gente entra no site da CEIU e consegue acessar todos os dados, lá por um link, todos os dados da CEAM. E aí eles assistem as palestras que acontecem aqui também, são colocadas lá, né? Então, vocês participam de uma casa que é conhecida em Portugal, no Canadá, na Inglaterra, né? Muitos brasileiros fora do Brasil assistem e acompanham essas duas casas, né? Como a Dora comentou, realmente deveria ser o dia do Zé Araújo, da Eunice, né, que são os fundadores desta casa aqui, estarem aqui, mas eles estão em viagem ainda há algum tempinho já, não vão voltar agora, hoje ou amanhã também, né? E a próxima opção foi um trabalhador da casa, né? Aí foi dada a palestra para o Júnior, que é daqui da CEAM, mas o Júnior estava com alguns problemas em casa, tanto que hoje ele estava aqui, mas ele já teve que ir embora, né? E como a minha palestra seria na semana que vem, então nós trocamos. Eu estou dando hoje e o Júnior na semana que vem. E para mim é uma honra estar aqui no dia do aniversário da CEAM, que é amanhã, né? Que ela completa 16 anos. Eu vou comentar um pouquinho depois, tá? Então, o nosso tema de hoje são relações familiares e respeito. Uma definição de família que vocês podem pegar na internet, podem pegar no dicionário, podem pegar até de psicólogos, né, que pegam esse lado psicológico da família, vai trazer a seguinte definição. Tem algumas parecidas, né, mas eu trouxe uma. Família é a célula básica da sociedade, o ambiente onde se desenvolvem as estruturas psíquicas, onde a criança forma sua identidade e amadurece emocionalmente. É onde ela desenvolve a sua personalidade. A família influencia a vida do indivíduo em todos os contextos. Eu acho que eu pelo menos, antes de preparar, de pesquisar, para fazer essa palestra, eu nunca tinha parado para pensar quão importante a família é para o planeta Terra. Porque a família é a base, a célula básica da sociedade. A família é a base da sociedade. A sociedade, as leis da sociedade, como o ser humano vive, são leis humanas, não são leis divinas. Mas a sociedade, ela está dentro do livro dos Espíritos, ela está dentro do Espiritismo, ela está dentro da codificação. Então, mesmo a sociedade, variando o país, ela tem regras e leis diferentes, ainda assim ela é necessária. O próprio livro dos Espíritos e o Evangelho nos traz isso. Nos traz que a família é necessária porque ela é a base da sociedade. E a sociedade é a base para o planeta em que se vive. Pelo menos a sociedade é necessária no planeta Terra. No livro dos Espíritos, no capítulo 7, esse capítulo ele fala da lei da sociedade. Tem uma pergunta que é a 775, que Allan Kardec faz para a espiritualidade, que é a seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, se não tivesse mais importância, ou se a gente não desse mais importância, ou se não houvesse mais essa necessidade de família para a sociedade. E a resposta da espiritualidade é que seria uma recrudescência do egoísmo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o egoísmo aumentaria muito mais. Seria muito maior do que ele já é. A gente já sabe que os nossos grandes problemas do ser humano, da sociedade, do planeta Terra, que nos envolve ainda é o orgulho e o egoísmo. Se a gente sabe que ainda o egoísmo é muito grande, que no máximo a gente consegue se preocupar com alguém mais próximo da gente, alguém família, que alguém que estranho, que está lá num outro país, que eu escutei uma notícia que aquela criança está passando fome, alguma coisa, eu posso até me emocionar. Mas normalmente eu não faço nada para alterar aquilo. Eu não vou, assim como tem pessoas que montam ONGs, que vão em busca de patrocinadores para mandar alimentação, mandar dinheiro, mandar ajuda
para esses países onde tem tantos irmãos nossos ainda em sofrimento, morrendo, desencarnando do básico, comida. Eles precisam de tudo, mas começando por comida. Então, às vezes a gente está tão no nosso dia a dia que a gente nem sequer se preocupa com a notícia. Quando a gente se preocupa, a gente tem aquele sentimento, mas dificilmente a gente faz alguma coisa. Então, isso não deixa de ser o nosso lado ainda egoísta. A gente acaba fazendo coisas, muitas vezes, por familiares nossos. Então, se não houver a família, por quem nós vamos fazer alguma coisa? Por quem nós vamos começar a trabalhar essa questão do egoísmo, do orgulho? Porque uma mãe, um pai, muitas vezes, deixa de ser tão duro por causa de alguma coisa que acontece dentro do filho, por causa de alguma coisa que acontece com o filho, um filho doente. Um pai ou uma mãe necessitado, doente, faz que um filho de uma natureza muito dura consiga ficar mais emotivo, consiga se preocupar mais com aquela pessoa. Então, se a família deixar de existir, deixa de existir a sociedade. Deixando de existir a sociedade, o planeta Terra não tem mais como progredir. Ele vai estacionar onde ele está. E as leis de Deus dizem que assim como nós progredimos, vamos se tornar pessoas melhores, vamos evoluir como espírito, os planetas também têm uma lei que os rege, que faz com que eles devam evoluir. Né? E a nossa família, hoje em dia, elas não são mais famílias como antigamente, pais, mães, filhos. Hoje em dia nós temos todo tipo de família. Pais com filhos adotados, nós temos casais do mesmo sexo adotando filhos, fazendo essa questão de inseminação artificial. Nós temos famílias onde são os avós que criam as crianças, que são os irmãos, que são padrinhos que criam. Famílias onde os pais estão separados e a criança tem que conviver com um novo parceiro daquele pai ou daquela mãe. Então a família, ela mudou, mas a necessidade dela continua existindo. É uma progressão também dentro da questão família, mas independente do tipo da família que a gente faça parte, que a gente nasceu, que a gente cresceu, a família é uma oportunidade que a gente não deve deixar passar. Infelizmente, são poucas pessoas que hoje em dia se preparam para o casamento, né? Se preparam para constituir família. Casou, se juntou, isso já é uma família. E se a gente já não se prepara para essa convivência a dois, a gente se prepara menos ainda para quando vêm os filhos, que são nossa responsabilidade. Né? São responsabilidade de quem os tem. No livro SOS Família, é um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco. O espírito é a Joana de Ângeles, e tem mais alguns espíritos diversos que compuseram este livro. Tá? Eu peguei no prefácio, esse é um livro fantástico. Tá? Eu praticamente li ele todo, não consegui ler ele todo, baixei ele PDF na internet, né? Não cheguei a comprar. Eu trouxe várias partes dele, é um livro fantástico para a questão de família. Eu peguei um pedacinho do prefácio e trouxe aqui para nós. Olha o que Joana de Ângeles diz no prefácio do livro sobre a definição de família. A família é a célula máter do organismo social. É a mãe da célula que vai formar o organismo social, ou seja, que vai formar a sociedade. Onde se desenvolvem os sentimentos, onde se desenvolve a inteligência e onde o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Por isso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera e a civilização se corrompe. E aí, a gente viu na leitura hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente também tem família corporal e família espiritual. Quem é nossa família verdadeira? Nossa família verdadeira é a nossa família espiritual.
Então quer dizer que a família consanguínea, a família que eu nasci, não é a minha família verdadeira? Não sei. Sabe por quê? Porque a gente pode ter vindo de uma família consanguínea, alguém, né, que o pai, uma mãe que gerou, um irmão que está aqui comigo, mas que também é minha família espiritual. Ah, Kátia, mas então deve ser assim. Uma família onde todo mundo se dá bem é família espiritual. Que é aquela família que vem ao longo dos anos, um reencarna agora, outro reencarna depois, às vezes a gente reencarna junto, e sempre volta a se encontrar porque tem afinidades. Já há muitos séculos tem afinidades em comum. E a minha família consanguínea, então, é meu resgate. Até porque eu tenho um monte de problemas em casa. Quem não tem problemas na família? Né? A gente tem que cuidar para não generalizar. Porque, às vezes, uma pessoa na minha família, que eu não estou me dando muito bem porque a gente tem opiniões diferentes, às vezes é um espírito que é minha família espiritual. Só que quando a gente está aqui na Terra, a gente está sujeito à matéria, a gente está sujeito ao que acontece aqui na Terra. Então eu posso ter a minha personalidade. O meu espírito, ele tem um nível de amadurecimento e de desenvolvimento. Por mais que seja a minha família espiritual, se a gente está, às vezes, em níveis diferentes de desenvolvimento, a gente vai partilhar opiniões diferentes sobre as coisas. E quando a gente está aqui na Terra, e a gente tem o nosso dia a dia, cada um trabalha no seu local, cada um teve o seu aprendizado, cada um cresceu, às vezes, em épocas e culturas diferentes, cada um vai formar uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio e uma linha de maturidade. Então, aquele espírito que eu estou divergindo, às vezes pode ser a minha família espiritual. Então, a gente tem que cuidar para não fechar o conceito de que eu não me dou bem com a dona Sandra. Dona Sandra, vou chamar ela de Sandra, porque agora ela é minha irmã. A Sandra é minha irmã e eu não me dou bem com ela porque a gente diverge. Eu vejo a vida de uma maneira e ela vê de outro. Então, ela deve ser a minha inimiga da vida passada que a gente veio resgatar. Não precisa ser. E daí a gente ainda diz que é karma. E é muito fácil dizer que é karma, né? Porque aí a gente bota a responsabilidade no karma. É meu karma, eu tenho que passar por isso mesmo. E não faço nada para melhorar este relacionamento. Família existe para isso. Quando a gente trabalha, investe para melhorar o relacionamento, a gente amadurece e cresce como espírito. Porque a gente aprende respeito, aqui. A gente aprende a ter paciência, a gente aprende a ter caridade, a gente começa ali a aprender o que é amor ao próximo. Porque amor, quando a gente fala em amor, não é o amor dos apaixonados. É aquele amor que Cristo nos deixou quando Ele nos ensinou a amar ao próximo. A gente ainda não consegue vivenciar o verdadeiro amor. A gente só está preparado para vivenciar o verdadeiro amor quando eu deixar a pessoa que está comigo, seja cônjuge, seja companheiro, seja filho, seja pai, viver a sua vida. Nem que viver a sua vida não seja viver comigo. Nosso amor, ele é muito egoísta ainda. Eu quero a felicidade do meu filho, mas eu quero que ele fique aqui. Ele faça a faculdade que eu quero, trabalhe no lugar que eu quero, case com a pessoa que eu quero, more na minha casa. Às vezes acontece de um casal, um dos dois, perder aquele amor, perder aquela paixão. Às vezes não há necessidade nem de haver uma outra pessoa. Mas aquela pessoa quer se separar, ela quer começar uma nova vida e a gente não deixa. Mas eu amo aquela pessoa. Ama mesmo? Porque se a gente amar, a gente vai deixar a pessoa ir. Amar é ver o outro feliz, independente se conosco ou não. Então a gente tem muito que aprender aqui na Terra ainda. E toda a base do nosso aprendizado é a família. São as relações familiares. Nesse livro, SOS, Divaldo também traz o seguinte. A família consanguínea, que é essa aqui, né? Que a gente nasce nela ali, é o grupo de espíritos, normalmente, então já não vamos fechar conceito porque não é sempre, mas normalmente necessitados
nós, grupo familiar, necessitamos de aprender alguma coisa uns com os outros. Às vezes não é resgate, às vezes não é expiação, às vezes não é inimigo do passado, mas temos coisas para aprender. Às vezes são espíritos desajustados que vêm para se ajustar, e muitas vezes em compromisso inadiável para reparação. Muitas vezes pais vêm com filhos para reparar realmente alguma coisa. Filhos vêm com aqueles pais para reparar alguma coisa. Às vezes irmãos vêm juntos para reparar alguma coisa. Acho que a gente não tem ouvido mais muito aquelas crianças que a gente chama de gêmeos siameses, né? Que crianças vêm grudadas uma na outra, né? Esses dias eu vi alguma coisa recente na televisão. Fizeram uma cirurgia para separar duas irmãs que nasceram, essa parte aqui toda junta, mas os médicos já sabiam que uma não iria sobreviver. A preocupação é que pelo menos a outra sobrevivesse. Aí eu peguei o finalzinho da reportagem, parece que estava indo bem a outra criança. Mas antigamente a gente tinha muito disso. Não é que seja só exatamente esse caso, mas muitos deles, eles veem espíritos inimigos, têm que vir junto dessa forma, para aprender a conviver junto, porque já vieram em várias encarnações na família, vieram uma hora como pai, outra hora como mãe, outra hora como filho, outra hora como irmão, e se matam e se como é que é? Degladiar. Isso aí, degladiam. Pronto. Muitas encarnações, a espiritualidade já não tem mais o que fazer. Então, se você vem como gêmeo siamês, e você sobrevive, que a gente teve vários casos que sobreviveram, você é obrigada a compartilhar toda a sua 24 horas com aquele outro serzinho. Olha como a espiritualidade age para que a gente possa resgatar com nossos inimigos maiores. Às vezes a gente não se dá bem com alguém na família, a gente acha que aquele é o nosso grande inimigo. Não, às vezes é só divergência de opinião. Nosso modo de ver a vida e de pensar é diferente, né? Jesus já não disse, mas Divaldo também traz, o Evangelho também traz, que a gente na família deve colocar o Evangelho dentro de casa. O Evangelho não precisa ser esse Evangelho aqui, mas colocar e praticar uma religião. Não é ir lá na igreja católica, rezar, Ave Maria, tomar a hóstia, chegar em casa e esculachar a família, brigar, discutir. Não, é vivenciar. Seja a religião que você tiver, é vivenciar o amor ao próximo, é vivenciar a paciência, é vivenciar a resignação quando a gente não pode mudar aquela pessoa, porque nós não vamos mudar os outros. Nós só temos capacidade de mudar a nós mesmos. E com a nossa mudança, nós estamos dando exemplo, e quantos casos eu já vi da própria pessoa se modificar, e as pessoas, a família ao seu redor, começa a se modificar também. Mas não por imposição, porque viu que aquela pessoa está diferente, aquela pessoa mudou. Então, Divaldo traz nesse livro que a gente tem que deve colocar o Evangelho dentro de casa, que é praticar o que Cristo nos deixou, e amar a nossa família problema, exercitando a humildade, a resignação e a paciência. Ele diz ainda no livro que a gente não nasceu, por mais que a gente queira usar isso como desculpa, por mais que a gente queira dizer isso, hein? A gente não nasceu naquela família por uma circunstância assim que não esteja de acordo com as leis universais. A gente nasceu ali por acaso. Acaso não existe para a espiritualidade. A gente não mora com uma família problema por um acaso do destino, nem por engano da espiritualidade superior. A maioria de nós, na verdade, escolhe pai, mãe, família que vai nascer, cidade que vai nascer. Já tem até uma ideia, assim, um comecinho, porque não existe um destino assim formatado que você vai nascer e tem que fazer isso, 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 aquilo. Você vai nascer em tal cidade, o teu destino é ficar aí pelo menos até tantos anos de idade. Isso não quer dizer que as coisas não possam mudar. Seus pais resolvam se mudar antes daquela cidade, você resolveu ficar para sempre ali. Tudo é livre-arbítrio. Essas escolhas pequenas que a gente tem da nossa vida. Dentro da família, nós temos os pais, que têm deveres a cumprir. Pais aqui, muitas vezes, pode ser quem cria.
porque aquela família lá deu o filho para adoção. Às vezes precisa, às vezes está no destino. Vai nascer numa família muito pobre que não vai ter condição de lhe criar, para você ser adotado pelo verdadeiro pai e mãe que deve te criar. Que não podem ter um filho consanguíneo nessa encarnação por resgate de vocês três, ou de um deles, ou por alguma coisa que aconteceu na vida passada. As situações são inúmeras. Não é nossa questão ficar questionando isso, porque até a gente não vai chegar a uma conclusão, nem porque a espiritualidade nem nos coloca quais são todos os motivos que existem. Mas a gente sabe que existem pais que acabam abandonando tendo condições de criar, né? Às vezes abandonam porque também foram abandonados. Às vezes uma menina engravida, pai e mãe coloca para fora de casa, vai fazer o quê? Sozinha. Aí é a hora que mais precisa de ajuda, né? Aí, pais aqui vai ser avó, que cria irmão, que cria padrinho, que cria... Quem está criando? Acaba tendo essa responsabilidade, estando no seu destino ou não, mas agora tem essa responsabilidade daquele serzinho que chegou ali para você. Aí pais costumam dizer assim, né? Poxa, mas filho deveria vir com manual de instrução, né? Seria muito mais fácil. Sabe que o manual de instrução de cada criança está dentro da consciência de cada pai, de cada mãe? Porque se você observar seu filho, você sabe como deve educar. A gente sabe como deve criar. E aí, nesse mesmo capítulo, que foi tirada a leitura de hoje, no item 9, traz assim, ó. Desde pequena, a criança manifesta os instintos, bons ou maus, que traz da existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Se a gente, como pais ou responsáveis legais por uma criança, observar desde pequenininho como ela é, a gente sabe bem certinho qual é o caminho de criar ela. Porque os maus brotinhos têm que ser cortados ali. Porque os responsáveis, os pais, eles têm até um limite de criação, de educação e de responsabilidade. Chegou a uma certa idade, saiu de casa, se vira sozinho, ou tem 18 anos, a responsabilidade dos pais, claro, é de continuar ajudando, mas a criação e a educação, aquela que vai fazer o efeito, que vai dar para cortar os brotinhos, já passou. Aí eu penso assim, poxa, eu não sabia disso, eu era tão imatura quando criei meu filho. Sempre é tempo de continuar ajudando o seu filho dizendo, não, isso não é certo, isso é certo. Isso é errado, isso aqui não lhe convém, isso você pode fazer. Ainda assim, o espírito que está ali naquela criança, que parece tão ingênuazinha ainda naquela fasezinha pequenininha, né? Ainda assim, ele tem o livre-arbítrio de seguir aqueles conselhos, aqueles ensinamentos, aquela criação e aquela educação que teve, né? Mas compete aos pais, aos responsáveis legais, esta responsabilidade. Mas, nesse mesmo item 9, desse que eu li essa frasezinha ali antes, de que as crianças já nascem, trazem os instintos bons ou maus junto com elas, mais adiante também diz o seguinte: quando os pais já fizeram tudo, ou fizeram tudo que deviam, pelo adiantamento moral de seus filhos, e se não alcançaram êxito, não tem por que se culpar. Claro, é mais fácil ler do que fazer. Porque a gente sabe, principalmente, quem é mais emocional acaba se culpando. E mesmo que não se culpar, quem é o pai, quem é a mãe que vai ser feliz vendo que o seu filho pegou um caminho errado, pegou um caminho incorreto. Claro que nós somos também muito imediatistas, né? A gente não para pensar que, poxa, eu não consegui ajudar ele agora, mas eu vou ter uma nova oportunidade, uma nova encarnação de continuar ajudando ele. A gente quer que ele seja um filho perfeito nesta encarnação. A gente quer que tudo dê certo nesta encarnação. O que a gente não pode é desistir, é desanimar, é deixar para lá. Porque como família universal, nós podemos ser pais dessa pessoa, desse espírito nessa encarnação, podemos ser filho na próxima, podemos ser irmão na próxima.
a nossa responsabilidade como humanidade, primeiro, já que estamos no planeta Terra, e como espíritos eternos, é sempre nos preocupar com os outros. Mas a família faz com que a gente se preocupe mais aqui primeiro, centra mais aqui. Por isso, tanta necessidade da família para o planeta Terra. E os filhos? Porque nem todos nós vamos ser pais ou vamos ser responsáveis por uma criança, vamos dizer, nesta encarnação, mas todos nós somos filhos. Aí a espiritualidade nos diz que toda a gratidão do mundo ainda não será suficiente para retribuir a oportunidade do renascimento. A oportunidade de estar aqui. Porque aqui na Terra ainda precisa um óvulo e um espermatozoide, mesmo que se faça bebê de proveta, mas o espermatozoide é tirado do homem, o óvulo é tirado da mulher, ainda precisa do homem e da mulher para se haver a reencarnação. Então, quem nos deu a vida, quem nos gerou, nós temos que ser eternamente gratos. Diz ainda o Evangelho, nesse mesmo capítulo, que a ingratidão dos filhos para com os pais é um dos mais graves enganos que se pode permitir o espírito na sua marcha evolutiva. Então é nosso dever respeitar os nossos pais, quem nos deu a vida. Se a gente for criado por outro, além de quem nos deu a vida, agradecer por essa pessoa, mesmo que a gente não conheça, porque foi dado para adoção, porque foi abandonado, por situação que seja. E agradecer quem nos criou, quem nos deu a oportunidade de estarmos onde estamos hoje. Aí, lógico, no Evangelho, no item 3 desse mesmo capítulo, cujo título é Piedade Filial, Allan Kardec também diz o seguinte: a gente sabe que existem genitores que não fazem, não cumprem o seu papel. Genitores que, tudo bem, deram à luz, mas abandonaram. Jogaram por terra aquela responsabilidade que tinham com a criação, com a educação, com o desenvolvimento da personalidade daquele ser. Aí, o Evangelho nos diz o seguinte: que não compete a nós, como filhos, julgar nem esse pai, nem essa mãe, nem quem nos deu a vida, nem quem nos criou. Nem julgá-los e nem puni-los, porque compete a Deus. Nós, como filhos, naquela situação, ainda não somos dotados da necessária lucidez e correção para esse fim. Por quê? Porque nós não sabemos o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. A gente pode ter uma ideia, pode ter uma opinião do que a gente acha do que alguém nos disse. Mas a gente não sabe sequer o que aquela pessoa passou em encarnações passadas e o que nós passamos em encarnações passadas. Então não nos compete julgar e punir essas pessoas, esses pais que não cumpriram o que deveriam fazer, né, o que cumprir. E ainda o Evangelho traz mais forte ainda para a gente, que muitas vezes merecem que assim seja. O que quer dizer isso? Que muitas vezes nós merecemos o que aconteceu conosco. Ou um pai que seja assim, ou uma mãe que seja assim. Ou uma falta de um pai que seja assim, ou uma falta de uma mãe que seja assim. Nós só vamos compreender quando nós chegarmos do lado de lá e ainda assim tivermos maturidade para que a espiritualidade nos explique. Se a gente não tiver, a gente vai voltar a reencarnar e volta para o lado de lá, e volta a reencarnar e volta para o lado de lá, até um dia que a gente tenha maturidade para que seja explicado e passado tudo para nós. Então, julgar e punir não compete a nenhum de nós. Mas nessa parte pai, família, né, pai, mãe, filho, ainda tem os agregados, tem os parentes, né? Tem irmão, sogra, sogro, genro, nora, tio, primo. E aí a família começa a ficar maior e os conflitos também começam a ficar maior. E é interessante que se a gente for analisar, a gente vai ver que a maioria desses conflitos são pontos de vista.
são divergências de opinião. São coisas pequeninas que não são resolvidas, se transformam em grandes mágoas, em grandes problemas. E se você perguntar para alguém que tem um problema com algum membro da família há anos já, você perguntar para ela exatamente qual foi o motivo que isso tudo começou, ela nem se lembra mais. Porque a gente vai deixando as coisas rolar e levar. Porque se a gente for perguntar o porquê do problema, a culpa nunca vai ser nossa. A responsabilidade nunca vai ser nossa. A gente sempre vai colocar a responsabilidade na outra pessoa. Porque é o nosso ponto de vista. Eu acho que nenhum de vocês aqui pensa igualzinho a que pensava 5 anos atrás. Coisas que vocês fizeram, que vocês passaram, empregos que vocês tiveram ou deixaram de ter, foram demitidos ou saíram. Coisas que vocês viram na escola, para quem é mais jovem, que vocês ouviram de professores ou que vocês estudaram. Coisas que vocês viram acontecer na família ou na televisão, mudou alguma coisa em vocês. E daqui a 5 anos vocês vão continuar pensando alguma coisa diferente. Então, se nós temos um ponto de vista hoje, tivemos outro há 5 anos atrás e vamos ter outro daqui a 5 anos, como é que a gente vai querer que outras pessoas também tenham o mesmo ponto de vista da gente? É falta de respeito. Quando a gente passar a deixar cada um ter a sua opinião, do jeito que ela é, fazer as escolhas dela, claro, tirando a responsabilidade que pais têm com os filhos até uma determinada idade, tirando a questão de que você, de repente, é uma coisa grave, que você vai dar um conselho sim, mas mesmo assim, conselho a gente dá, a gente não coloca a goela abaixo da pessoa. A gente dá e a pessoa escolhe se ela quer seguir ou não. É um direito que ela tem. Se não fosse assim, Deus colocaria as coisas tudo goela abaixo para nós. A gente não teria o direito de amadurecer, de crescer, de passar as experiências que a gente passa. A gente seria um robozinho. Então a gente não pode querer que quando a gente dá um conselho ou dá uma ajuda para alguém, a pessoa tem que seguir religiosamente aquilo, porque senão Deus o livre. Já criei uma briga. E aí daqui a 5 anos eu estou com aquele problema ainda, aquele conflito, e eu nem me lembro mais porque tudo começou. Então, as relações familiares, elas precisam ser construídas a partir do respeito. Sem respeito não há amor, verdadeiro amor. Sem respeito não há paciência, porque eu não quero escutar a opinião do outro, eu não quero esperar que aquela pessoa faça aquilo lá, porque eu quero do meu jeito. Sem respeito não há resignação, ou seja, resignar é aceitar aquilo que eu não consigo mudar. Nem tudo a gente vai poder mudar nessa vida. Tem coisas que nós temos que nos resignar e entender que devem ser assim. Sempre a partir do momento que eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance. Sem respeito não há carinho. Sem respeito não há compreensão. Sem respeito, então não há uma relação familiar. Não há uma família. Sem família não há sociedade. Sem sociedade, o planeta Terra vai parar aonde ele está. Então, nós temos que começar a repensar, não só a nossa família, mas as nossas próximas, mais próximas, que nossos parentes também formam uma outra família. Nossos genros ou noras também vão formar uma outra família. Aprender a respeitar. Se cada um respeitasse o jeito de ser, a opinião do outro, o jeito de viver do outro, a gente teria, olha, a percentual de paz que iria crescer ia ser muito. Então, a família ideal não é a família espiritual, porque, de um modo geral, todos nós somos irmãos uns dos outros, somos o planeta inteiro, a espiritualidade toda, o mundo todo, nós somos uma grande família. Então, a família ideal é a família que a gente tem. A gente veio nela porque tem coisas para aprender. E falando tanto em família consanguínea, família corporal, no caso, e tanto em família espiritual, a gente não pode deixar de falar da família Seiyu-Sean. Que os Zé Araújo e a Anice não estão aqui hoje, né? Mas, na verdade, tudo começou aqui, em São João Batista. A Anice é natural daqui, né?
quando eles vieram embora, eles vieram morar aqui e fundaram um centro espírita aqui. Começaram pequenininho, e a gente sabe que existem muitos lugares. Blumenau, que é uma cidade grande, é difícil o pessoal, às vezes, ir em casa espírita. Olha que a gente tem bastante frequentador. Todas essas casas espíritas lá tem. Mas lá a gente ainda tem pessoa que vai escondida. Onde você vai? Eu vou lá no centro. A família acha que é no centro da cidade, mas é no centro espírita. Aqui é mais difícil ainda. A gente sabe disso, porque é uma cidade menor. Então, quantas pessoas não chegaram aqui a primeira vez, ou de repente estão chegando até hoje escondido, né? Da família. Não posso dizer que eu vou no centro espírita. Então, aqui realmente é uma grande missão que o Zé e a Anice começaram. Depois eles foram para Blumenau, acabaram fechando o centro aqui. O Zé foi trabalhar para lá, daí eles se mudaram para lá. E o Zé sempre conta que ele estava procurando, porque ele veio de uma casa espírita lá de Divaldo, lá do Nordeste, né? Nordeste, na verdade. E ele estava procurando uma casa espírita para trabalhar. E a espiritualidade sempre dizia para ele, não, você tem que fundar uma casa espírita. Mas aqui tudo bem, ele entendia que tinha fundado uma casa espírita. Mas por que lá em Blumenau? Lá em Blumenau tem tantas casas, né? E aí no final ele entendeu, porque cada casa ela tem um foco diferente. E nenhuma casa tem o foco como a CEIU e a CEAM, que se chama Recanto do Saber. Que é realmente as pessoas se conhecer, procurar ser honesto consigo mesmo, ser honesto e sincero com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua família. Dentro da possibilidade, como eu falei, a gente sabe que muitos de nós têm parentes que não sabem que a gente está dentro do centro espírita. Eu, na minha família, tenho um irmão que agora entrou na maçonaria, às vezes ele vai na igreja católica, às vezes ele vai no espiritismo. A minha mãe, que é católica fervorosa, de ficar ajoelhada e rezar o terço durante mais de 1 hora, e acredita nisso, e é isso que importa, ela é feliz com isso. E uma irmã que entrou na igreja crente, e que eu não posso falar nem em espiritismo, a gente não fala de religião em casa, mas a gente procura se respeitar, cada um dentro das suas convicções. E aí, com o tempo, o Zé entendeu, então, que ele ia abrir uma casa diferente. Começou na casa dele, pequeno. A sala de estar dele virou o palco, o local onde as pessoas sentavam para assistir a palestra. A cozinha onde ficavam os copinhos de água frutificada. E os dois passaram muitos problemas. A gente olha para as pessoas e a gente deduz que elas sejam conforme a gente acha, conforme a nossa visão do que a gente viu delas. Mas o Zé e a Anice passaram muitas dificuldades, inclusive financeiras. Eles chegaram ao ponto de não ter dinheiro para comprar aquele copinho lá para tomar água fluidificada. E eles não pediam para ninguém. Até que frequentadores, que depois se tornaram trabalhadores, perceberam que eles estavam com dificuldade financeira e começaram a ajudar. Esse agradecimento que a Dora deu para vocês é muito importante. Você sabe que o aluguel da casa aqui do CEAM é até mais caro que o da CEIU? Porque daí, lá começou a nova casa antes dessa outra vez que foi aberta aqui. Então, o aluguel lá é até mais barato do que aqui. Lá tem mais trabalhadores que desembolsam para ajudar a pagar o aluguel, água, luz, telefone, a internet que tem lá. Aqui também os trabalhadores tiram do seu bolso. E a gente de lá ajuda aqui também. Claro que a gente faz bazar, isso tudo ajuda a pagar. Então, Dora, muito bom ela ter agradecido a família Cipriani, né? Porque toda ajuda é bem-vinda. Agora a gente tem o jardineiro-chefe ali, ó. Mas é molhar uma florzinha, é se preocupar se o jardim está legal, se um quadro está torto, se um quadro precisa passar um paninho, precisa ser limpado. Tudo isso é importante, porque nós aqui, ó, vocês que estão aqui assistindo, nós somos mais uma família. Vocês têm a família de vocês em casa, mas nós aqui também somos uma família. A família CEIU e CEAM é uma família só. O pessoal vai daqui para lá fazer curso, vai daqui para lá dar palestra. O pessoal de lá para cá vem ajudar aqui no bazar, vem de lá para cá dar palestra. Porque nós somos uma família e nós somos eternamente gratos ao Zé e a Anice. Aí depois que já tinha aberto a casa lá, então recomeçou novamente a CEAM aqui, se abriu novamente a CEAM.
que temos 2 guerreiros aqui também à frente dos trabalhos e uma equipe maravilhosa ali que acompanha eles, que eles sozinhos também não vão conseguir fazer. Contam com vocês aqui. E aí, na idade o Cian é um pouquinho mais novo que a Ceil. A Cian faz 16 anos amanhã e a Ceil faz 16 anos daqui a um mês. 17 anos daqui a um mês, dia 5 de maio. Mas a Cian, na verdade, é mais antiga. A primeira casa aqui, ela foi aberta em 98, se eu não me engano. É a primeira vez que foi aberta aqui. Então, eu acho que em nome de todo mundo aqui queremos deixar nosso agradecimento ao Zé e a Nietzsche, que são 2 lutadores. Porque eles são nosso suporte, assim como eles foram suporte financeiro há muito tempo. Muitas vezes eles colocam do bolso deles para ajudar lá e para ajudar aqui também. Eles são o nosso suporte como família. Quando a gente não está bem, porque família é isso. Não é estar todo dia bem. Família é poder contar um com os outros. Aí vocês podem achar que é tudo melzinho. Não, a gente também tem as nossas desavenças entre nós. Mas a gente tem uma regra colocada no CEIU e no CEAN, pelo Zé e pela Nice, que ninguém deve ir para casa sem pedir desculpas para outra pessoa, se acontecer alguma coisa. E ninguém deve ir chateado para casa. Deve ir lá falar com aquela pessoa que você está chateado, porque às vezes aquela pessoa nem sabe que você está chateado. Porque aquela pessoa falou de um jeito e você não estava bem e você se magoou. Mas aquela pessoa não está fazendo nada contra você. Então isso é importante, é falar, é conversar. E às vezes o relacionamento familiar, ele melhora e ele começa quando a gente começa a olhar para quem está em torno de nós, dentro de casa, primeiramente, e começamos a conversar com aquela pessoa. Eu coloquei já um rótulo, um preconceito, que meu pai é brabo, vou dar só um exemplo, né? Que meu pai é brabo e que não dá para conversar com ele. Mas eu coloquei esse rótulo, de repente, por coisas que eu vi de criança, e meu pai já não é mais a mesma pessoa. Pode continuar sendo brabo, pode continuar sendo teimoso, mas tem tanta coisa que ele já mudou o ponto de vista dele. E eu continuo com aquele meu conceito fechado, que é um preconceito, e nunca mais vou lá falar com ele. Será que não está na hora de eu chegar ali do lado, perguntar se ele precisa de alguma ajuda? Só isso, mais nada. Nunca teve um relacionamento grande, então meu pai, ou minha mãe, meu tio, meu irmão, meu filho, não está pronto ainda para se abrir. Mas mostre que você está pronto para ajudar, para conversar, para dar a mão se essa pessoa precisa. É aí que nós estamos começando a trabalhar a respeito. E o nossa eterna gratidão, porque, como a gente disse, a gente também nem sempre se dá bem porque a gente se dá bem porque a gente, na verdade, não leva para casa as coisas. Se a gente acaba levando para casa, aqui em casa começa assim, a gente já liga um para o outro. Porque quando acontece uma coisa dessa, é aí que a espiritualidade ruim, que não quer o nosso melhoramento, interfere. E vocês acham que essa espiritualidade ruim também não está interferindo dentro da nossa casa, dentro da nossa família? A todo momento está. Porque há espíritos que não querem o progresso da Terra. Então não querem sociedade, não querem que as famílias cresçam, não querem que os espíritos cresçam e amadureçam, que sejamos espíritos melhores. Então mesmo que o nosso pai ou nossa mãe ou aquele tio, realmente eu tenho um problema sério, eu não vou conseguir amar, nem vou conseguir fazer as pazes nessa encarnação. Mas se você tiver o respeito por aquela pessoa, é como diz o Evangelho, no capítulo 11, se eu não me engano, sobre amar ao próximo, sobre amar os inimigos. A gente não vai amar o inimigo como a gente ama alguém que nos é caro, querido, que a gente se dá bem. Mas então, pelo menos, não deseje o mal àquela pessoa. Pelo menos, faça uma oração por aquela pessoa. Pelo menos, respeite aquela pessoa. E respeito é uma coisa que a gente tem aprendido sempre. Não somos ainda... não temos know-how nisso ainda, né? A gente ainda tem um caminho muito grande para seguir. Mas respeito é algo que a gente aprendeu na CEIU e na CEAN. Respeitar uns aos outros. Respeitar que nós somos diferentes. Que nós temos pontos de vista diferentes. Que nós vemos a vida diferente e nós temos maturidades diferentes.
e que as nossas escolhas na vida são diferentes. Então, que possamos levar para nossos lares essa lição de começar pelo menos com respeito. Respeitar as pessoas no trabalho, respeitar as pessoas dentro de casa, respeitar as pessoas dentro da família, né? E a nossa eterna gratidão e amor ao Zé e a Nícia. Obrigada a vocês. Obrigada, Kátia. Eu vou pedir mais uma vez uma paciênciazinha de vocês, que à medida que vai saindo as pessoas do passe, nós já vamos arrumar aqui. É bem rapidinho. E a Kátia, então, eu convido a Kátia para fazer a oração final. Mas antes eu queria dizer que vocês, frequentadores, também fazem parte dessa família CEU, porque a presença de vocês aqui nessa casa é que traz a responsabilidade para nós, trabalhadores, nos doar da melhor maneira possível para receber vocês. Muito obrigada. Espíritos amigos, nossos anjos guardiões, que possamos ser pessoas mais gratas, valorizar o dom da vida, agradecer a quem nos trouxe nesta encarnação, a quem faz parte do nosso dia a dia, quem está dentro da nossa família, ao redor dela. Possamos trabalhar um pouquinho mais a paciência, a resignação, entender que cada um tem seu momento de amadurecimento, cada um vai aprender sofrendo mais ou sofrendo menos, cada um tem seu tempo, que não é o meu tempo, é o tempo de cada um. Que possa ter mais gratidão por tudo que nos acontece, porque com isso temos a oportunidade de aprender o amor ao próximo, a paciência, a resignação, a caridade, a gratidão para quem faz parte do nosso dia a dia. Agradecendo a espiritualidade boa e amiga desta casa, Sean Recanto do Saber, que intui todos que aqui estão, trabalhadores, frequentadores, voluntários, que estão sempre à frente de todos os trabalhos desta casa, que estão aqui sempre nos intuindo, sentados aqui ou sentados ali, quando ouvindo uma palestra, sendo ajudados naquele momento, também pelo nosso anjo da guarda, que torce para que nós sigamos cada vez mais o caminho correto, de fazer cada vez mais o que é certo, de valorizarmos cada vez mais o que temos e aprendermos realmente do fundo do nosso coração o que é respeito e como respeitar os que estão à nossa volta, respeitar a natureza, respeitar os animais, respeitar os pássaros, respeitar a vida, o planeta, as pessoas todas, mas principalmente começando pelo nosso lar. Obrigada a todos, que assim seja.